E a Luísa, quando nasceu, ela teve uma complicação no parto. Ela acabou engolindo um pouco de líquido amniótico e teve que ficar na UTI. Ficou 10 dias na UTI. E assim, não tem coisa pior do que você voltar para casa sem o nenê, né? Imagina. Não tem nada pior do que isso. Dos momentos mais difíceis que eu já passei. Mas eu estava tão envolvido no trabalho naquele momento que tem fotos, né? As fotos daquele momento, eu olho a foto e sei que sou eu na foto. Mas eu não lembro do momento em que a foto foi tirada. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada, recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Olá, bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso podcast para falar sobre logística, sobre experiência e com os profissionais aí mais admirados do setor. Hoje eu tenho aqui comigo o Guto Malinski, que é CEO da Trize. Guto, obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Obrigado, Marco, obrigado pelo convite. Valeu, o Guto vai me ajudar aqui hoje nessa nossa conversa. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Alexandre Westphalen, que é diretor de logística do Grupo Pão de Açúcar. Alexandre, obrigado pela tua presença, é uma honra estar com você por aqui. Obrigado pelo convite, Marco. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. A vida é feita de histórias, né? Vamos contar um pouquinho nossas histórias hoje aqui. Legal, muito bom. Alexandre, para a gente começar, eu sempre peço aqui para os nossos convidados se apresentarem aí em 30 segundos, né? Então, conta para quem está nos ouvindo aí, quem que é o Alexandre Westphalen? Eu sou gaúcho, né? Gaúcho, moro no Rio e trabalho em São Paulo. Então, a logística é um pouquinho complicada. Estou no grupo GPA aí desde 2015. Fiz uma breve passagem pela Rede Globo nesse tamanho. Estou me sentindo na Globo aqui hoje, está bem legal. Primeiro mundo aqui no estúdio, bem bacana. Sou um apaixonado pelo que eu faço. Na realidade, logística é o meu trabalho, mas o meu produto é fomentar a cultura, a melhoria contínua e trabalhar com pessoas, né? Então tento ser, né, o mais possível um gestor de talentos, um gestor de gente, um fomentador da cultura para que as pessoas façam do seu trabalho um produto para a sua vida pessoal, né? O trabalho passa a ser um componente da vida pessoal. É uma extensão da vida pessoal e o meu objetivo sempre é tirar o melhor das pessoas para elas próprias, né? Por consequência, o resultado vem para as companhias nas quais eu trabalhei há algumas décadas já, né? Legal. Alexandre, eu sempre gosto de perguntar como é que os nossos convidados foram parar no setor de logística, né? Você é formado em administração, né? Mas assim, como é que a logística te achou? Conta um pouco para a gente aí como é que foi. Eu com 14 anos, eu entrei muito novo na faculdade, né? Com 14 anos, eu me espelhei, eu acho que essa é a primeira mensagem que eu gostaria de passar. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade, hoje tem 20 e poucos mil habitantes, é uma cidade puramente agrícola, né? Então, ou você trabalha na agricultura, é filho de alguém, tem uma herança para receber, ou você trabalha para estes, né? Não tinha herança para receber, não era filho de agricultor e precisava de um horizonte um pouco maior. Então, desde muito pequeno, eu procurei sair desse mundo da agricultura no interior do estado e logo ali eu já comecei a trilhar os meus primeiros caminhos, me espelhando em algumas pessoas. E uma dessas foi o meu tio, Décio Westphalen, mora aqui, inclusive aqui em São Paulo. E o meu tio trabalhava na indústria, trabalhava na época na HP, na Hewlett Packard. E comecei a olhar para ele, ver o que ele fazia. Ele trabalhava na área comercial, mas me instigou muito esse mundo corporativo, né? A ideia de trabalhar em corporações. Comecei a trabalhar com 16 anos na indústria e logo já no começo me interessei muito por materiais. Entrei na faculdade com 16 anos e a administração de materiais e a administração de custos foi o que me seduziu naquele momento. E, por consequência, na indústria, né, como estagiário, fui buscando esse caminho. E aí comecei sempre por gestão de estoque, né? Então, a minha logística ela se baseou no começo em materiais.
Depois, ao longo da carreira, foi com 22, 23 anos, cuidar de uma transportadora. Aí o bichinho picou e nunca mais, mesmo em outras atividades, até com uma gestão maior na companhia, acabava sempre a logística ficando comigo, né? Legal. Então, mas o bichinho me pegou mesmo quando foi para transporte, que é uma loucura, né? É um negócio que é diferente todo dia. Sim. Relação pessoal, a gente acha que o caminhão é o mais importante, nunca foi. Na realidade, é o motorista o mais importante, né? Então, aí também que eu aprendi a trabalhar com as pessoas e com as frustrações. Eu acho que a nossa vida ela é baseada em como você administra as frustrações. E transporte te dá uma surpresa todo dia. Todo dia você tem uma coisa nova para tratar, né? Então foi aí que começou toda a história. Legal. E aí, você pode contar para a gente um pouco da tua carreira? Assim, quais empresas você trabalhou? O que você já fez até então? Eu tive saí do interior com 25, 26 anos, vim para São Paulo. A minha primeira experiência maior aqui em São Paulo foi cuidar de uma distribuidora de informática. Eu cuidava da área de operações da Ingram Micro, né? Então, a minha história profissional marcante mesmo, ela começa aí, né? Antes disso, eu trabalhei no Rio Grande do Sul, no SESI, bastante logística aí, a gente cuidava. Na época, né? Vou acabar entregando a idade aqui, não existia ticket de alimentação, esse tipo de coisa. O SESI, lá, o Serviço Social da Indústria, montava cestas básicas para entregar como prêmio, né? Ou como complemento de salário para as indústrias do interior do Rio Grande do Sul. Então, Grendene, por exemplo, era um grande cliente do SESI. E eu cuidava, na época, foi o único emprego, até abrindo um parênteses, foi o único emprego que eu consegui através de um classificados, né? Na época a gente tinha os classificados no final de semana, e você recortava o anúncio do classificados e por ali mandava o teu currículo. Todos os meus outros trabalhos foi por networking, mas esse não. Esse eu recortei um anúncio e mandei um currículo para o SESI, fui chamado e fui contratado na época para cuidar da produção e distribuição das cestas de alimentação. Isso no interior do Rio Grande do Sul. Dali eu vim para São Paulo, né? Então aí eu peguei essa veia da distribuição, vim para São Paulo, já a convite de alguém, então a partir daí foi networking. E cuidei da operação da Ingram Micro no Brasil, a base aqui em São Paulo, distribuindo. Na época a gente tinha, não baixava nada pela internet, né? Hoje você baixa tudo. Na época você tinha que mandar um CD-ROM, né? Um disco, um e-mail, né? Para você ter um Windows, Word, Excel, né? E um computador, a impressora, né? Então isso tudo a gente vendia para distribuidores e eu cuidava desse processo de entrega no Brasil. Fiquei 2 anos nessa função, a empresa foi comprada por os americanos, aí sim ela se torna Ingram Micro, e aí eu passei a fazer também a implantação dos sistemas e um prévio due diligence em países aqui da América do Sul. Então, tive a oportunidade de trabalhar na Argentina, no Peru, fazendo a implantação dessa empresa em novas unidades, né? A Ingram, ela crescia aqui na América do Sul, adquirindo empresas nesses países, né? Tá. Foi uma experiência magnífica aí, porque também, mais uma vez, me ajudou a trabalhar com restrição. Quando a gente foi para o Peru, por exemplo, na época, isso foi em 1998, no Peru não tinha um armazém. Eu cheguei lá para montar a empresa, era uma casa de esquina, com um pátio no meio. E eu olhei, tinha impressoras caríssimas, impressoras inclusive de gráficas, né? Depositadas nesse pátio, na grama, um pallet na grama, e com uma cobertura mínima, assim, de praticamente uma lona em cima de uma armação de canos hidráulicos. Aí eu olhei, pô, mas e se chover? E aí o pessoal, não há lluvia, nunca há lluvia. Eu digo, como nunca chove, né, cara? Como nunca chove? Naquela noite choveu. Sério? Então, mas assim, a gente montou o armazém na época, né? Dentro do aeroporto lá, que era o mais próximo que se tinha do armazém, né? Para fazer distribuição de produtos. Mas aprendi muito nisso. Regras de segurança, processos, né? Um sistema... porque a logística é baseada sempre em processos, né? Então, tinha um sistema bastante robusto para o acompanhamento das operações. Fiquei nessa empresa 6 anos, né? Fui diretor de operações e logística. Você era muito novo nessa época. Era novo pra caramba. Aí fui
Aí começou, teve o startup da Oi, né? A Oi, tinha um amigo que a gente fornecia muito produto de informática para ele, amigo desse meu tio, inclusive, do tio Décio, o Paulo Gonçalves. O Paulo participou do processo que fez a concorrência, né, para a instalação das teles, né, da terceira geração. E aí eu conversando com o Paulo, eu estava nessa empresa, estava muito bem na Ingram, mas eu tinha batido no teto. Estava no teto ali, não tinha mais oportunidade de crescer, não tinha oportunidade de ir para os Estados Unidos na época. Me foi oferecida a operação da Argentina, mas a Argentina já estava entrando em declínio, isso em 99, né? Comecinho dos anos 2000, já estava entrando em declínio. E decidi começar a procurar oportunidade. Surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, onde eu moro até hoje, para fazer o startup da Oi, né? Na área de logística, né? Eu entrei na Oi em 2001 e aí é uma história bem interessante também. Eu era diretor aqui em São Paulo, né? Tinha uma vida já economicamente bem resolvida e fui para o Rio de Janeiro como um coordenador, nem gerente. Eu fui responder para um gerente, né? Na época todo mundo achou que era uma loucura, né? Mas tem momentos que você tem que dar alguns passos para trás, né? Vamos chamar assim. Para mim essa questão de hierarquia pouco importa, não é uma coisa que me move. Mas na época eu tive que fazer uma escolha assim, eu preciso agora recuar em termos principalmente de comando, gestão, para poder abrir um espaço para crescer, né? Pedi demissão, fui para o Rio, morei num hotelzinho lá, ali no hotel inglês, até hoje eu passo lá na frente e olho para o hotel. A minha mulher, a primeira vez que ela foi para lá, a primeira coisa que ela fez foi ir na casa de vídeo comprar roupa de cama, porque realmente era ruim. Nossa. Eu chegava só para dormir, né? Então ela foi e comprou roupa de cama, porque realmente era complicado. Mas foi uma escolha, né? A escolha de você abandonar uma carreira já com um nível de gestão bem elevado para poder abrir espaço para crescer. O famoso dar um passo para trás para dar dois para frente. Exatamente. Impulso, né? Peguei impulso, fui para o Rio de Janeiro, isso em 2001, né? Respondendo para um gerente, na época era o Maurício Gonzalez, hoje é diretor lá da Globo. Fizemos o startup foi uma experiência... maior experiência assim de superação que eu já tive na vida, né? Varejo é complicado, mas um startup é um negócio muito, muito complicado. A Oi tinha uma meta de fazer 500 mil clientes em um ano, janeiro, dezembro, né? De 2001, de 2002 no caso. A gente fez 1.680.000 clientes em 6 meses. Quer dizer, fizemos um pouco mais do triplo da meta na metade do tempo. Então, você imagina o que foi isso de você trabalhar dias e noites sem saber que dia da semana que era, tomar banho na pia do escritório, dormir embaixo da escrivaninha. Fizemos esse tipo de coisa. E é bem interessante nessa situação. A minha filha, a Luísa, nasceu no mês de lançamento da Oi. Ela nasceu no dia 6 de junho de 2002 e a Oi foi lançada no dia 24 de junho, oficialmente lançada no dia 24 de junho de 2002. E a Luísa, quando nasceu, ela teve uma complicação no parto. Ela acabou engolindo um pouco de líquido amniótico e teve que ficar na UTI. Ficou 10 dias na UTI. E assim, não tem coisa pior do que você voltar para casa sem o nenê, né? Imagina. Não tem nada pior do que isso. Dos momentos mais difíceis que eu já passei. Mas eu estava tão envolvido no trabalho, naquele momento, que tem fotos, né? As fotos daquele momento, eu olho a foto e sei que sou eu na foto. Mas eu não lembro do momento em que a foto foi tirada. Não lembro. Sei que sou eu que estou ali, né? Tava só o famoso corpo presente, né? Corpo presente. Foi um momento muito, muito desgastante, um momento muito difícil, um momento pesado, né? Em carga de trabalho. Não, e nem carga física, carga é problema, né, de você manter a cabeça no lugar, né? Emocional total. Uma pressão muito forte, né? Mas aprendi, lógico, né? Aprendi muito com isso. E realmente a minha carreira, a partir daí, né? A partir desse passo para trás, eu deslanchou. Logo depois já fui era coordenador, então nessa época, logo depois fui promovido a gerente. E na Oi eu cuidei depois de toda a logística, né? Toda a operação, não só de celulares,
mas também da logística da Fixa, Oi TV, Velox, internet, né? Depois teve a compra da Brasil Telecom, compra da Amazônia Celular. E ali foi uma grande escola, fiquei 10 anos lá, né? 10 anos. O meu... nem tudo são flores, né? Acho que isso também é importante falar. Eu tive um grande erro na Oi, né? O meu grande erro, e eu sempre comento isso com os meus liderados, você precisa formar sucessores. Você precisa formar sucessores. O sucessor é que te impulsiona. Se você não forma sucessores, você fica refém, fica quase que escravo daquela posição. E eu trabalhei muito esse tempo todo, lógico, né? Com bastante resultado, nós demos resultado, entregamos sempre o orçamento, o custo e nível de serviço. E aí você corre o risco de você ficar tão eficiente, né, para aquela posição, que surgiram convites, inclusive na época, para outras áreas de negócio, inclusive, mas vinha assim, não mexe aí. Deixa tá aí, porque se mexer aí vai dar problema. Então, é o ônus do sucesso, né? E eu passei esse tempo todo, e o meu erro, e essa é a primeira mensagem, uma delas, né, que eu quero passar, forme um sucessor. Forme um sucessor, esse sucessor é que vai te impulsionar, porque as oportunidades vão surgir e você pode estar pronto para aquilo, mas se você não tiver alguém que te suporte, você não vai, você fica refém. Fiquei 10 anos, né, praticamente assim, cuidando de muitas coisas, de novas coisas interessantes, bastante desafiadoras. A integração da Brasil Telecom foi muito desafiadora, né, uma região muito ampla, né, praticamente o Brasil inteiro. E aí tive um segundo erro, né? Então, e é bom a gente falar dos erros para ajudar as pessoas. Eu fui convidado para ir para a TIM, da Oi para a TIM, numa posição em que me possibilitaria cuidar de região novamente, que tinha operação na Argentina e no Chile, e isso me seduziu. E eu não pesquisei profundamente, né, mais a fundo, a cultura da TIM, né? E como eu fiz parte do startup da Oi, fui um dos primeiros funcionários, você monta aquilo ali, você molda, né, muito nos valores, no estilo das pessoas que são esses pioneiros, vamos chamar assim, né? E essa mudança de cultura não consegui. Tinha uma empresa belíssima, belíssima empresa, admirada, mas eu não me adaptei. Fui eu que não me adaptei. Eu não consegui, mesmo segmento, esse foi o primeiro erro, né? Você ir para um principal concorrente, né? Também não, às vezes não. É melhor que você mude de ramo, né? E se não mudar, pesquise mais a fundo como que as coisas funcionam, né, nessa empresa. Acabei ficando pouquíssimo tempo, fiquei acho que 7 meses, 8 meses. Saí, fui desligado, né? Foi o primeiro desligamento, né? Primeira saída contra a minha vontade, apesar de eu não estar me adaptando bem. Você quer dar a última palavra, né? Sim. Então, quando você é demitido, mesmo que você não esteja gostando daquela situação, é um não, né? E a gente é duro ouvir não, né? É duro você não ter a tua vontade de ser colocado em primeiro lugar, né? E aí aconteceu um negócio muito, muito interessante, que eu fui trabalhar com uma pessoa que foi o meu primeiro funcionário na Oi, que é o Fábio Abraão, hoje é diretor do BNDES. Encontrei o Fábio no aeroporto e eles, soube que você saiu da TIM. O Fábio é um dos fundadores do Infra Partners, junto com o André Chiarini. E o Fábio falou, o Fábio esteve na Europa, trabalhou na Vale junto com o André, voltaram para o Brasil, criaram um fundo, uma consultoria que orientava investimentos em logística, né? E aí eu gosto de contar isso também, porque o mundo realmente é redondo, apesar de ter gente que não acredita, né? Não é plano. Eu acabei indo trabalhar com o meu primeiro funcionário, né? Que legal. O meu primeiro funcionário na Oi, na época, lá em 2001, o Fábio, virou meu chefe, virou o patrão, virou o patrão, né? E trabalhei então com eles aí, com o Fábio, com o André, orientando empresas e fazendo gestão interina, ajudando a contratar novas pessoas para as posições definitivas, né? E estava no Rio de Janeiro, né, muito bem ali, já na minha casa, infraestrutura toda em volta.
E aí entra o networking novamente, né? Entra o networking. O GPA, na época, já tinha um grupo que fez a gestão da Oi, já estava aqui no GPA. O Peter Easterman, que agora está no Pátria. O Ronaldo Iabrud, que continua conselheiro do GPA, né, presidente do conselho. O Luiz Henrique Costa, que tinha sido também diretor corporativo da Oi. Eles estavam buscando uma posição de uma diretoria de operações. E aos 45 do segundo tempo lembraram de mim. E aí o Peter me liga na época e me convida para conhecer a operação do GPA. Foi aí que eu vim parar aqui em São Paulo em 2015, né? Então, networking é muito importante, né? Tanto e aí a gente, não é para baixo e para cima, na realidade é networking, né? Networking é 180 graus. É um exemplo, né? Eu num determinado momento fui trabalhar com a pessoa que foi meu líder, meu subordinado, vamos chamar assim, e logo um tempo depois foi reconhecido por alguém que era vice-presidente da Oi, né? Que foi o Peter. Então isso é muito importante. Não importa com quem, para quem, importa o como, né? O como e aquilo que você entrega. Então, você é tanto lembrado para baixo, né? Sem demérito nenhum, quanto para cima. Porque o que importa é aquilo que você entrega, né? Então, mais ou menos esse foi o caminho de chegar aqui, onde eu cheguei em 2015, aqui no GPA. Legal. Bom, duas coisas legais. Primeiro, ver no mundo corporativo alguém comentando sobre, não, aqui eu errei, aqui eu acertei, já é uma coisa super legal, porque existe um receio do erro no mundo corporativo, principalmente de grandes gestões, e eu concordo muito contigo quando diz respeito que no erro você aprende mais, né? Então, você usar esse caminho aqui, eu acho que é um caminho que você tem que pensar mais, ou não necessariamente não fazer, mas fazer de forma diferente ou mais pensado. Acho que isso já é legal, até essa mensagem de que, não tem problema errar, mas o quanto você consegue aprender com isso. Acho que esse é um ponto legal. E a outra coisa, é comum a gente ver, quando a gente conversa com hoje as pessoas que estão nas direções ou até nas gerências de logística, que elas vieram de outros segmentos, de outras áreas, administração, tecnologia. O quanto isso é importante para a formação de quem está na logística hoje? Como que você vê isso? O fato de você não ter... até porque a formação logística de origem ela é relativamente recente, né? Mas o quanto isso ajudou você na carreira ter vindo de outra área para atuar na logística? Não, eu acho assim, a logística, se ela tem um segredo, talvez seja o bom senso, né? Porque... se você não tiver bom senso nas suas decisões, um grau de risco também, isso não vai acontecer. A logística não acontece, né? Então, assim, você vir de outras carreiras, né, te dá uma visão mais ampla, mais generalista do ecossistema que você está trabalhando, né? Eu gosto muito das pessoas que vêm para a logística com origem no RH. Origem em recursos humanos. Eu gosto muito. Eu tenho várias pessoas comigo hoje no GPA que tiveram a sua origem nos recursos humanos. Porque tecnologia ou sistema puro não resolve. Quem resolve são as pessoas. Então, eu tenho promovido pessoas, tenho trazido pessoas para trabalhar comigo que tenham muito mais origem na gestão de pessoas, seja onde for. Ou empreendedores que se deram mal, entendeu? Tentaram abrir um negócio e tal, e assim, 99% se deu mal, né? Então, você vai encontrar muita gente aí. Por quê? Porque a frustração faz parte. Perfeito. Então, se você tem a gestão de pessoas muito forte, né? Saber ouvir, dar ouvidos, jogar luz, né? Fazer com que a pessoa seja reconhecida, ouvida e colocar os seus problemas, as suas questões, e também como que as pessoas lidam com frustração. Então, claro que a formação em logística ela é super importante, tempos, movimentos, materiais, tact time, tudo isso é super importante. Mas o conhecer pessoas e processos de como você contorna frustrações, né? Porque o erro faz parte, né? O tamanho do erro é que é o problema, né? O erro faz parte. Então eu procuro buscar pessoas desse tipo e eu me vejo assim também, né? Legal. Pessoas que eu consiga trazer que tenham principalmente tocado pessoas. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Muito legal. Ainda não tinha visto esse ponto de vista, é bastante interessante, né?
Agora, Alexandre, eu tenho uma curiosidade, né? Você teve uma passagem breve, digamos assim, pela Rede Globo, né? Sim. E aí eu fico me perguntando, né? O que um logístico faz numa emissora de televisão? Como é que era essa vida lá para você? Olha, foi uma das experiências mais ricas que eu já tive, sabe? Talvez a mais... Primeiro, quando eu aqui no GPA, comecei em 2015, aí fui convidado para ir para a Cenova, né? Cenova era braço de comércio eletrônico do grupo. E não foi convite, na realidade foi uma convocação. Eu estava há 7 meses cuidando da operação da Multivarejo, na época, operação de armazéns da Multivarejo. E aí veio uma convocação para ir para a Cenova, né? Até eu falei na época era o Peter, né, que era o vice-presidente. Eu falei, Peter, mas eu tô recém começando aqui e já vou largar isso aqui para ir para lá. Ele disse, não é convite, é convocação. E fui. E foi uma intimação e fui. Não tinha como dizer não, né? Tem coisas que você não consegue dizer não. Impossível dizer não para o Peter na época, né? E fui. Mas logo depois a Cenova foi incorporada pela Via Varejo, houve uma reestruturação e essa também, voltando um pouquinho, foi muito interessante, um negócio assim que às vezes você não acredita. Foi definido o organograma aqui, definido as caixinhas, as pessoas e tal. Eu tinha ficado na Via Varejo, né, para cuidar de todos os armazéns da Via Varejo e os armazéns da Cenova, do comércio eletrônico, né? 56 armazéns e terminais. Nossa. Sensacional. Fomos para a França para passar uma semana lá, conhecer o Cdiscount, conhecer a operação de Paris, de Bordeaux. Eu e mais alguns diretores da Via Varejo. Ficamos uma semana lá, né? Muito entrecote, muito vinho. Conhecemos os armazéns, conhecemos várias operações. Cheguei no sábado, segunda fui trabalhar, foi desligado. Depois de uma viagem para conhecer a operação na França, quer dizer, não aprovaram a fusão do ponto de vista de cargos, né? Não deveriam ter cargos adicionais na soma das duas companhias e eu fui escolhido para sair na época. Não discuti, assim, eu também tomo decisão, né, de quem fica, quem vai, então as pessoas têm o direito de escolher com quem quer trabalhar. Eu garanto que eu faria melhor, mas a escolha não era minha, né? Perfeito. E acabei saindo e na época me foi dito, olha, quando a situação melhorar, isso foi 16 para 17, quando a situação melhorar, você vai ser um dos primeiros que a gente vai chamar de volta, né? Varejo tem isso, né? É meio que uma roda gigante aí, né? Hora está lá em cima, hora está lá embaixo. Ótimo, né? Saí com um bom pacote de desligamento, né? Para ficar tranquilo, né? Acho que foram 6 meses de remuneração que me foi garantido, então isso ajuda, né? Isso é mérito também, né? Claro. Nem todo mundo sai dessa forma, então agradeci por isso também. E ficou essa, quando as coisas melhorarem, a gente se chama de volta, né? Mas são coisas que você ouve também e, sabe, é meio que um prêmio de consolação, eu toquei a vida, né? E aí, mais uma vez, networking, tive uma passagem rápida pela Oliver Wyman, que foi, na época, a Diamond Cluster, que era uma consultoria que fez o lançamento da Oi, né? A Diamond foi comprada pela Oliver, o pessoal da Oliver viu que eu estava no mercado, lembrou de mim, fiz um trabalho na Nextel, reestruturação da Nextel, por um breve tempo, e aí fui convidado para fazer um trabalho da reestruturação também dos transportes da Rede Globo, né? E aí que eu entro na Globo. E essa, quando eu falo que foi o mais gratificante para mim, foi que o meu filho já trabalhava na Globo. E aí eu não era o Alexandre, eu era o pai do Augusto. Então, assim, isso para mim foi 1 ano e pouco, né? Depois eu fui convidado a voltar para o GPA. Mas foi esse ano e pouquinho, que me deu assim uma gratificação pessoal absurda, né? Porque a empresa é maravilhosa, mas eu tive muita facilidade por ser o pai do Augusto e não o Alexandre Westphalen. Então, em todas as reuniões, todos os trabalhos que eram feitos, eu era apresentado como o pai do Augusto, né? Meu filho já estava lá há uns 3 ou 4 anos. E foi muito feliz. Foi muito feliz. Seu filho trabalhava em qual área lá? Ele era um PMO da área de infraestrutura, de projetos, né? E cuidava o transporte, respondia para. Então eu respondia para o meu filho com o PMO. Né? E ele ficava nervoso pra caramba. Eu gosto de brincar bastante e falar besteira com todo mundo. Para mim, o ambiente tem que ser leve, né? Por maior que seja o problema, eu entro
eu entro sempre leve, né? E ele ficava muito preocupado. Pai, não me chama de filho e não fala besteira. Então foi muito legal, foi muito legal. Mas assim, a grande lição da Globo, e lá eu cuidava de transporte, né? Então era transporte de materiais para externas, transporte entre os núcleos dentro do Projac e transporte de pessoas, né? Então a gente trazia os artistas, o elenco, o figurante, tudo isso para gravar os programas, né? Então, uma operação muito tensa, né? Horários, né? Muito marcante a questão de horários, né? Para você não perder as horas de gravação nos estúdios, os programas ao vivo, né? Plateia e os próprios o elenco, né? Então, muito tenso, né? Uma operação 7 dias por semana, 24 horas, mas muito controlada, muito bem organizada. E excelência. Eu aprendi na Globo que você tem que fazer certo da primeira vez e sempre, e cada vez melhor. Então, você trabalhar com altíssima qualidade de execução, que a gente vê na tela, né? Essa altíssima qualidade que está na tela, ela se reflete nos bastidores. Então, tinha que ser impecável o tempo todo. E não tem por que ser diferente, né? Na realidade, isso vale para qualquer operação, para qualquer trabalho. Então, faça o certo da primeira vez. A gente fala isso muito no GPA. Fazer certo ou fazer errado dá o mesmo esforço, né? E fazer na segunda vez certo significa a diferença o que dobro. não faz duas vezes, né? Exatamente. Significa o dobro de custo, ou de problema, ou de exposição, né? Então, faça o certo da primeira vez. E na Globo eu aprendi muito, muito forte esse conceito. Mas uma curiosidade, e toda essa operação logística da Globo, ela é própria? Ela é com estrutura? Ela tem, por exemplo, transportadora? Tem transportadoras, tem terceiros. Então, além disso, tem a gestão de não é só você executar bem, é sim gerenciar o... O que dá mais trabalho é isso. Na realidade, tem uma operação própria das unidades de transmissão e gravação próprias, são motoristas próprios, mas é uma pequena parte. O transporte de pessoas é todo terceirizado. Então, tem que ter um cuidado muito grande nessa relação, e aí é aí que está o segredo, né? Essa pessoa tem que estar contente, satisfeita, com um sorriso no rosto para poder fazer bem feito. E é um terceiro, né? Não é um terceiro. Tem um desafio a mais ainda. Bem grande. Né? É muito bem legal. Grande. Alexandre, aí você contou para a nossa produção que a pandemia enfatizou a importância da logística. Eu concordo plenamente com você, né? Mas assim, como é que a pandemia impactou as operações, né? E na sua visão, quais foram as maiores repercussões, né? Você já estava no GPA, né? Já. Quando aconteceu. Como é que foi isso lá para vocês? Eu voltei em 2018, né? Naquela promessa lá que quando as coisas melhorarem, você volta. E era se verdadeira. Era verdade. Voltei praticamente na mesma posição da qual eu saí, que era a diretoria de operações de centros de distribuição. Depois eu incorporei uma outra área de transportes também. Hoje eu cuido de toda a operação logística, né? Seja centros de distribuição quanto transportes, abastecimento de lojas físicas, né? E também o e-commerce. E nós temos também um modelo de excelência operacional, que eu acho que é a grande fortaleza nossa, que foi o convite para mim, o que me seduziu, né, para voltar a contar de novo a história do GPA. Quando eu estava na Globo, eu estava a 20 minutos dos estúdios Globo. Eu moro na Barra e estava ali 15, 20 minutos. Uma operação já bem madura, né? Mas desafios diários, assim. Mas com pouco... Eu queria mudar. Eu tenho um viés de custo, assim, para mim é um negócio muito, muito forte. Então, eu queria mudar alguns processos, algumas coisas. E a empresa, a Globo, assim, não mexe, está dando certo e tal. E isso na época, já começava a me incomodar. Não que fosse impeditivo, mas já começava a me incomodar. E aí surgiu o convite para vir para o GPA. E o que me seduziu na época foi a implantação do modelo de excelência operacional, baseado na filosofia Lean, né? Então, logo que eu entrei, eu fui para o Japão, tive a oportunidade de ficar quase 20 dias no Japão, bebendo da fonte mesmo, né? Conhecendo várias indústrias, Toyota e várias, Panasonic, Sonic, Omron, Sony, Omron, várias indústrias. E mais principalmente tendo contato com a sociedade japonesa, né? Acho que a grande escola é o dia a dia, é você fazer uma compra, você ser atendido no restaurante, você usar o transporte público, né? Você não vê um papel de bala no chão, né? Você não vê ninguém limpando nada porque se mantém limpo, né? Não suja.
E então isso foi o que me seduziu para voltar. E aí logo depois comecei a estruturar esse programa. A gente fez um programa muito sólido, que foi o que nos segurou na pandemia. Olha só. Esse programa de excelência operacional que diz isso, né? Faça certo a primeira vez. Dono, né? Sentimento de dono da tarefa, dono da execução. Parte da execução, você faz parte de um todo, né? E o teu trabalho, aquilo que você entrega para o próximo, tem que ser feito certo a primeira vez, com excelência, para facilitar o trabalho do outro, que vai chegar num resultado final adequado para todo mundo. E vem a pandemia, né? Vem a pandemia, nós fazíamos muitos programas de capacitação presenciais, né? Todos os rituais, né? São vários rituais baseados na filosofia Lean. E é tudo presencial, é tudo gente com gente, né? Gente com gente. E aí a gente não conhecia a doença, né? Ninguém conhecia, não sabia qual que era a extensão, e a gente tinha que continuar trabalhando. Não dava para parar de trabalhar. As lojas ficaram abertas. Na época, máscara não sabia se precisava. Depois, quando a gente descobriu que era necessário, não existia para comprar. Não tinha mais. Não tinha máscara, né? Não tinha vacina, veio muito tempo depois. Mas não tinha máscara, não tinha nada. E aí a recomendação era afastamento, mas como é que se faz afastamento, né? Então, deixamos as salas sempre ventiladas, abertas. As reuniões passaram a ser no piso, né? No chão do armazém, sempre com distanciamento, mas sem máscara ainda, né? E o volume foi avassalador, né? Porque tinha o perigo de desabastecimento. Então, a venda na loja ela duplicou, né? O e-commerce foi mais de 300% de aumento de operação, né? E a gente tinha que se manter são, né? Se manter sadios ali, né? E eu fiquei em casa para uma semana, mais ou menos, e trabalhando à distância. A gente não tinha Teams, não tinha Zoom, né? Vocês lembram bem no começo, né? Hoje parece que a gente sempre viveu assim. De fato. Mas não era, né? Mas não era. As próprias ferramentas nem estavam preparadas para isso, né? Porque o próprio Zoom no início, o Teams... Dava pau, né? Então a gente não tinha ferramenta, né? A gente foi descobrindo. Eu acho que se tem alguma coisa da pandemia que a gente pode considerar de positivo, é essa mudança tecnológica, né? Que nos permite hoje estar em vários lugares ao mesmo tempo, falar com o Brasil inteiro. Antes, para mim, falar com os meus gerentes, eu tinha que trazer para São Paulo. Né? Ou eu tinha que, muitas vezes, levar a gente daqui para Fortaleza, por exemplo, né? E hoje não. Hoje você fala com todo mundo ao vivo e pode estar em qualquer lugar, né? E parece que é inimaginável você trazer todo mundo agora para cá para fazer uma reunião. Para que fazer isso, né? Exatamente. E aí eu fiquei essa semana e pouco em casa, de cara, não consigo. Eu vou ficar doente de outra coisa. Não vai ser de Covid, mas vou ficar doente de outra coisa. Vou ficar doido aqui. Até porque eu trabalho muito com um exemplo, né? Se as coisas funcionam, é porque eu acredito e eu pratico. Então eu não posso ficar em casa aqui, protegido, né? E a minha turma na operação na linha de frente, né? E aí logo voltei a trabalhar. Não peguei Covid, não peguei. Meus gerentes, a grande maioria também não pegou. A gente levou muito a sério os protocolos que eram conhecidos na época, muito, muito, muito a sério. Eu criei um Ministério da Saúde para mim. eu criei um ministério para mim. A gente abria e fechava o dia falando de saúde, de cuidados, de prevenção. Mudamos completamente as operações de refeitório. Criamos protocolos que ainda depois foram multiplicados para a própria empresa e depois para toda a sociedade. E o volume, né? Um volume avassalador. A gente não estava preparado para aquele volume. Ninguém estava, né? Ninguém estava preparado. Tivemos que fazer contratações de terceiros, de temporários. Assim, trocar a turbina com o Boeing lá com o jato voando, né? E acelerando, né? Acelerando. Um momento de superação muito forte. A gente foi muito ajudado pelo transporte, né? Eu sempre falo isso, que assim, uma coisa você faz, recebe, separa e coloca na doca, né? Mas dali tem um caminhão que tem que levar para algum lugar, né? E os motoristas, a classe dos motoristas, que muitas vezes é injustiçada, né? Por uma série de questões, esses caras, eles não falharam. Porque numa operação de armazém, você pode ter 700, 800, 900 pessoas.
é o caso aqui do Armazém de São Paulo, você tem um núcleo, né? Você tem um núcleo controlado, você fala para esse núcleo, local, né? No local. Então, tem um certo controle, né? Você tem uma ascensão sobre esse núcleo. No motorista, não. No motorista são centenas. O cara tá solto na vida, né? E outra, né? Ele tá rodando em N operações. Ele não é todo dia ele vai para aquele armazém trabalhar. Exato. E trabalhar lá dentro. Não, cada dia ele tá numa operação diferente, com protocolos diferentes, com situações diferentes. Né? E esses caras, eles não falharam. Eles permaneceram, atenderam, fazendo giros muito mais rápidos, né? A gente teve que fazer com o mesmo caminhão, várias entregas no mesmo dia. E esses caras não falharam. Se adaptando a um novo modelo, até de operação, né? E eles não, cara, assim, a grande maioria não sofreu com a Covid. Assim, é um negócio surreal. Impressionante, é surreal. E eles muito expostos, né? E aí ficava quase que um agradecimento muito forte que a gente sempre reconhece, porque esses caras eles não abandonaram. Poderiam ter, né? Tirado o pé, também ficado com medo e continuaram na exposição, as lojas continuaram abertas, né? Mas foi um momento muito forte de superação, e se não fosse esse modelo que a gente já tinha fortalecido desde 2018, né, de excelência operacional, a gente com certeza teria sofrido bastante. Que legal. Foi um período bem interessante. Ô Alexandre, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse modelo. Vocês chamam de MEO? É esse, né? Até me lembro que a gente fez um webinar em 2019, eu acho, na Mundo Logística. Vocês contaram um pouco do projeto, achei super legal. Queria que você contasse um pouco mais aí. O que é o projeto? Você já falou que né, sobre Lean e tudo mais, mas conta pra gente. É um modelo baseado, né, no modelo Toyota de produção, onde a gente utiliza as ferramentas, né, do Lean para capacitar pessoas, né? Então nós temos, por exemplo, o Kaizen, né? O Kaizen, a gente tem semanas Kaizen. Você faz primeiro um mapeamento da operação, onde você descobre ali quais são as fragilidades, né? Um Value Stream Mapping, e você descobre as fragilidades, né? Buscando encontrar atividades que não agregam valor ao processo, né? Então você pode pegar, nós fizemos em todos os armazéns, onde você pega desde o fornecedor até a loja, né, onde são os momentos de desperdício, né? E esses momentos de desperdício você ataca com o Kaizen, né? Fazer melhor. E o mais interessante disso tudo é que as soluções elas vêm da base. Porque quem sabe fazer é quem está lá. Quem está lá. Operando, quem sofre a dor é quem está lá, né? É quem está operando. Então, mas primeiro você tem que capacitar, né? Você tem que capacitar as pessoas, né? Para que elas primeiro consigam fazer as perguntas corretas, né? Então nós temos um programa também de cultura belt, onde você tem white, yellow, green e black belts, formação dentro de casa, formação nossa, né? Com a ajuda de consultorias. Agora a gente tem o Nicolau, que é o nosso consultor. E eu tenho armazéns hoje todos 100% white belts. 100% Sério? White belts. Então, isso faz com que você não tenha a resposta pronta, não tenha... isso é tal coisa. Não, isso é assim, isso funciona assim. Não, é assim mesmo. A gente tirou, funciona assim, é assim mesmo. Quando eu cheguei era assim. A gente acabou com esse bordão, porque isso é uma coisa que... Isso está assim e pode melhorar. E pode melhorar. Isso está assim, pode melhorar. Como a gente faz para melhorar? E você passa a dar um sentimento de dono, né? E vão das coisas mais simples, até você fazer uma reorganização de uma determinada área, né? Uma reorganização de uma área, por exemplo, de logística reversa, onde você pinta chão, pinta parede, pinta faixa, organiza fluxo, né? E quem pinta é o colaborador que trabalha ali. Ele é que faz. Eu não contrato empresas externas para fazer isso, né? Sim. E aí, vai botar o pé na parede. Eu fiz isso aí, cuida disso, né? Então você passa a dar esse sentimento de dono, né? As pessoas se apropriam do processo. Nós temos métricas, né? Porque sem indicador você não sabe para onde está indo, né? Então, indicadores muito bem estabelecidos, testados com metas atingíveis, né? Não adianta também você colocar uma meta surreal, porque no meio do caminho se abandona, né? Então, metas atingíveis, superáveis, né? E isso vai trazendo esse ambiente de propriedade, de posse, né? E com muita celebração,
né, e sem dinheiro envolvido. Acho que esse é um ponto muito importante. Nós temos muitas celebrações, muitas questões lúdicas, muitos troféus, camisetas, faixas. Reconhecimento. A gente tem o capitão, tem o camisa 10. Não tem dinheiro na jogada, mas tem o reconhecimento, a luz, né? Colocando sempre um facho de luz em cima daquela pessoa que se mostra e que se supera e que se mostra um talento, né? E a carreira começa aí, né? A visibilidade para a carreira começa aí. Hoje nós temos gerentes, né? Temos coordenadores, encarregados, chefes que partiram desses momentos de superação. Mas é regar todo dia, né? Então são os rituais. Nós temos Point SIP, né? Onde a base discute naquele, né, Continuous Improvement Process ali, naquele ponto, né? E aquilo ali, se não se resolve ali, vai para o OBA, que é um ritual diário de meia hora, tem hora marcada para começar e para terminar. Começa pela gestão de acidentes de trabalho e termina nas questões financeiras, no custo da operação, passando por todos os indicadores: recebimento, armazenagem, picking, separação, giro de doca, carregamento, né? Até chegar no orçamento. Então, todos os líderes participam de todas as áreas: prevenção de perdas, RH, o SESMIT, né? Segurança no trabalho, os líderes de cada tarefa. Todo mundo conhece os indicadores, todo mundo sabe onde tem que chegar, todo mundo conhece as dificuldades um do outro. E aí naturalmente cria uma cadeia de ajuda, né? Você cria uma cadeia de ajuda para que aquilo funcione. Estou falando de forma, parece simples, mas é complexo. Porque se trata de gestão de pessoas, de gestão de gente, né? Sim. Então é uma tarefa que ela tem que ser feita com excelência, com muita disciplina. Muita disciplina, não dá para abrir exceção de começar mais tarde, terminar mais cedo, não. E presença, né? Presença e resposta. E aí você tem um quadro, que eu acho que é o mais importante do OBA, além dos indicadores, né? Que é o quadro Rei Junca, que ali você tem nome, foto da pessoa, né? E a tarefa, a correção, a melhoria, né? Um post-it. Nós só acho que somos os maiores consumidores da 3M do mundo. Nós temos um post-it para tudo, mas funciona. Onde você coloca ali o que tem que ser feito, qual a data de entrega. E às vezes pode ser uma interação com alguém. Marcar uma reunião com alguém é uma tarefa. Sim. É onde você controla a execução, né? E temos um termômetro ali também, onde você mostra quais os indicadores que estão dentro da meta e fora da meta. Então é aberto, né? É muito, muito aberto, muito transparente. Ainda é feito em sala, né? O meu próximo projeto é que a gente coloque, vamos ver, o ano que vem a gente deve começar, que seja feito num local à vista de toda a operação, porque hoje é uma sala, né? À vista de toda a operação, tipo um aquário, né? Isso a gente viu lá na Toyota. E com som, né? Com som, um alto-falante ali, externo, passando para toda a operação. Quero fazer isso. Vou começar um piloto, talvez esse ano ainda. Um local onde seja toda a operação veja, porque enquanto a gente está lá no OBA por meia hora, a operação está trabalhando, né? Então eu quero que todo mundo veja quem está lá, quem está presente, o que está sendo falado. A gente já leva o colaborador que deu determinada sugestão lá no Point SIP, a gente leva ele para o OBA, né, para dizer, estamos tratando da tua sugestão ou já temos a solução para aquilo que você já fez. Isso funciona, mas eu quero que seja uma gestão ainda mais à vista e com transmissão ao vivo ali, com som em todo o armazém. Legal. A gente vai fazer. E nessa linha que você falou, né? Parece simples, mas a partir do momento que o que você falou aqui é praticamente você muda uma cultura. Ou seja, todo mundo, né, você não precisa, tá todo mundo, não precisa colar para saber os processos. Todo mundo sabe de cabeça, tenho que fazer assim, e isso acaba virando uma rotina do dia a dia. Quando a gente olha grandes projetos, eu gosto muito do exemplo de torre de controle, né? Sim. Torre de controle é um projeto que ele dá uma baita de uma evidência inicialmente. Então, quando você lança a tua torre de controle, ela dá uma evidência. Você vai 3, 4 anos depois lá, aquilo lá morreu. Ele tem o momento do lançamento. Como você faz um projeto como esse, que ele é cultural? Você gerou uma estrutura onde a cultura da empresa mudou, para que ele fique ao longo do tempo.
que ele continue quando o Alexandre não estiver lá, quando a tua gerência não estiver em outros postos? Como que você faz isso perdurar na estrutura da companhia? Assim, é exemplo. É pelo exemplo, é pela frequência, é presença, né? Independente se eu estou ou não, como você falou, tem que funcionar, mas é o exemplo, né? É a gente continuar operando como um exemplo para as pessoas. Eu estou caminhando no armazém, eu vejo um plástico no chão, eu me abaixo e pego. Sem problema nenhum. Uhum. Se eu vejo alguma coisa que derramou, eu enxerguei, eu chamo, arruma lá. Então, estar junto com as pessoas. Eu na época que eu estava lá na Cenova, eu gosto demais da operação, né? Então, meio como não gosto de escritório, não gosto de ficar sentado em reunião. Ainda bem que tem nem pensar. Ainda bem que, sabe, o Teams ajuda, mas também ninguém respeita muitas vezes os horários. E termina uma, vai para outra, não tem tempo de ir no banheiro. É uma loucura, né? Câmera desligada. Câmera, você não sabe nem o que está acontecendo. Então, eu gosto do armazém. Gosto de estar com as pessoas. Isso não é nada... É o que eu gosto de fazer. Logo que eu entrei na Cenova, eu ia muito no armazém lá de Jundiaí. E aí o pessoal dizia assim, pô, você veio aqui em 3 semanas mais do que a gestão anterior em 4 anos. Mas é natural para mim. Então, para mim é natural. Para mim é muito natural. E para perdurar, é a presença. Presença e exemplo. Presença e exemplo. Se você fizer isso com disciplina, né, as coisas vão. E capacitar as pessoas. Você tem que dizer o porquê, né? Era muito comum de você... Por que você está fazendo isso? Não, o fulano mandou, o chefe mandou fazer. Não é assim que funciona. A pessoa ela tem que responder o propósito. Eu estou fazendo isso porque eu estou abastecendo a loja. Estou atendendo o cliente do e-commerce. Não é porque chefe mandou, né? E isso que a gente mudou também, né? Você sempre mostrar o porquê, o propósito daquilo, para que aquela tarefa é importante, né? Aquela tarefa vai alimentar o que lá na frente, aonde você vai chegar. E não simplesmente porque veio uma ordem que tem que ser cumprida. E sabe que aí você me corrija se eu estiver errado, né, Alexandre? Mas eu acho que talvez o maior desafio é porque, assim, como você falou, né? Você vai para o Japão, as pessoas têm um outro mapa mental, né? Eles funcionam de uma maneira diferente. E o brasileiro é completamente diferente. Então, assim, seguir processo é quase que impossível, né? A gente não segue processo por padrão. Esse foi o maior desafio que vocês tiveram no começo, assim, de mudar a cultura daqueles que trabalham com você? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. E fazer isso sem dinheiro, né? Sem premiação. Sem ficar um incentivo financeiro, né? Sem ter um incentivo financeiro. Esse é um grande desafio. Talvez com incentivo financeiro, né, até pudesse ser mais fácil. Mas talvez por um período, né? Por um período. Nós fizemos 100, completamente 100. Mas uma coisa que o brasileiro gosta, que a gente aprendeu, diferente do Oriente, é ter o reconhecimento. Sabe, certificar aquela pessoa, né? A gente tem um problema educacional no país absurdo, não vamos nem falar disso aqui. Mas toda a capacitação que a gente fez, a gente entrega um certificado. Os nossos colaboradores não tinham LinkedIn há 2 anos atrás. Hoje eu tenho separador, tenho conferente. Então, o cara está no LinkedIn. Legal. Porque ele ganhou um certificado. Ele chega em casa, ele mostra, né? Olha aqui, ó, me formei nisso, fiz determinado treinamento. Então, acho que um viés importante que tem dado certo, primeiro a capacitação. Sem capacitação, não chega em lugar nenhum. Não adianta você querer tirar de alguém algo que ele não tem para dar, ele não sabe. Como é que ele vai te dar algo que ele não sabe? Então, primeiro a gente entrega as ferramentas, capacita as pessoas. Temos centenas de horas de treinamento, capacitando. Tira a pessoa da operação mesmo, tira por uma semana, vai treinar. No começo o gerente, vai ficar sem o cara está trabalhando. Enquanto ele está sendo treinado, é trabalho, né? Então, primeiro você entrega, você dá. E depois você exige que aquele conhecimento se transforme em realidade. E reconhece. Então, eu tenho a gente chama de Top CD, é um campeonato, né, entre os CDs, entre os centros de distribuição, onde você tem pontos ali, é um total de 1000 pontos, você tem indicadores, né, indicadores calculados e conhecidos, e você tem, que é o principal, a qualidade dos planos de ação para resolver os resultados.
Então, eu monitoro a qualidade. Se a qualidade daquele plano de ação, ele tem uma pontuação, se a qualidade daquela ação, ela é pertinente ou não. Se aquele plano de ação ele está montado com base em técnica, em 5 porquês, né? Se ele tem uma técnica em cima do plano de ação, também tem pontuação. E aí existe um campeonato, e nós temos uma taça tipo Champions League, quando o Nordeste ganha é Lampions League, né? e isso fomenta essa competição positiva pelo resultado, qualitativo e quantitativo. Legal. E aí você faz uma festa, faz uma premiação, né? Entrega essa taça para o CD, bota uma placa. Isso te dá também esse merecimento é importante. Então, acho que no nosso caso aqui, o ocidental, diferente do oriental, que lá a pessoa prefere ficar mais anônima, né? Aqui o reconhecimento, né? Trazer à luz as pessoas, eu acho que é um fator de sucesso. Dá esse protagonismo para o time, né? Exatamente. Isso te ajuda também na rotatividade do time, não? Nossa, absurdo. A gente tinha 40%, 48% de rotatividade, temos 14% hoje. Nossa, um dos índices mais baixos da companhia. As pessoas ficam. Legal. As pessoas gostam. Que legal. Alexandre, agora eu queria te perguntar sobre 2 assuntos que acho que são super relevantes aí, principalmente para a área de varejo, né? E uma é a questão do omnichannel, né? Que hoje se fala tanto, enfim. Como é que é isso para o segmento de perecíveis? Existe isso ou não existe? Esse conceito é relevante? Como é que funciona isso para vocês? Existe, é necessário, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você tem uma cadeia de frio, né? No caso do perecível, você tem que respeitar essa cadeia do frio, né? Não adianta você receber em carro refrigerado dentro de um armazém super equipado, moderno, com anticâmera, com controle de temperatura, com câmera congelada, câmera refrigerada, se depois que você separa, joga no porta-mala de um carro, né, e vai entregar para o cliente, né? Então, o produto tem que chegar na casa do cliente. No e-commerce, isso é o mais crítico, né? É você chegar na casa do cliente com um produto íntegro, com uma qualidade no qual você comprou, que a indústria te entregou, né? E tem a responsabilidade da imagem, né? Não só de quem está operando o e-commerce, mas também do fabricante, né? Você não pode deteriorar um produto que foi tão cuidado lá no momento da fabricação. Então, é um grande desafio da cadeia hoje, né? É a cadeia de perecíveis. Então, cada vez mais o que está se buscando fazer são as entregas ultra rápidas, as ultras conveniências, né? Então, nós no GPA, a gente já tem operações em que a gente entrega em 20 minutos, 15 minutos, né? Claro que isso tem um custo, né? E, por enquanto, esse custo ele está sendo absorvido pela companhia. Mas não vai demorar que acontecer, né, por questões até de competitividade, que esse custo o cliente vai ter que ajudar a pagar também, né? Então, na cadeia de perecíveis, o que pode ajudar, né, a tornar o produto íntegro até o final é a ultraconveniência. Você faz um pedido, em 15, 20 minutos você recebe na tua casa, porque aí você não afeta a cadeia do frio, né? E, claro, nós no GPA, a gente tem carros de entrega com 3 temperaturas, né? Seco, congelado e resfriado, no mesmo carro. Então, esses caminhãozinhos que a gente vê na rua, ele tem 3 temperaturas. Então, você mantém bastante a integridade do produto. Mas, ainda assim, você chega na portaria do condomínio, você tem que pegar o que ele comprou de seco, né? Fruta, legume e verdura, juntar com um produto resfriado, um contrafilé resfriado e um frango congelado. Ainda assim, você tem que montar esse pedido ali na portaria e subir no... Então tem que ser muito rápido também, porque se você ficar 15, 20 minutos ali, o produto já começa a esquentar, né? Efetivamente, dependendo da temperatura do dia, mais rápido. Então a eficiência da cadeia está em você manter a cadeia de frio com equipamento adequado até o final, seja uma bolsa térmica também, né? Com bastante placas, né, de conservação, e muita rapidez na entrega. Muita rapidez para chegar na dispensa ou na cozinha do cliente. Mas é um grande desafio, é um desafio, é caro, é uma logística cara. Hoje a gente cobra mais ou menos 1/3 do que gasta para entregar. Nossa. É o que a gente arrecada de frete, não chega a 1/3 do custo. Mas como eu falei, é algo que está sendo construído ainda, né? Você acha que as pessoas ainda estão
se acostumando a pagar por essa comodidade, sim, é isso, né? Sim, sim. Na Europa você já tem, na nossa operação do Casino lá na França, isso já está bem definido, né? Um mercado mais maduro. Você compra, por exemplo, um refrigerador, uma geladeira no e-commerce lá, você tem vários preços, né? A geladeira na portaria do prédio, embalada, a geladeira na porta da tua casa, embalada, a geladeira dentro da tua casa, sem embalagem. Caramba. Tudo isso tem preço. Sim. Aqui no Brasil a gente não tem. E tem custo diferente, né? Claro, você chegar a deixar a geladeira na portaria do prédio, custa X. Você levar dentro da casa e trazer de volta a embalagem, é um custo bem diferente. Sim. Lá o mercado já está mais maduro para isso, né? Aqui ainda não chegamos nisso, mas vamos chegar. Não tem como manter essa operação subsidiando tanto esse custo de frete. Claro que tem ganhos de escala, tem uma série de situações em que você minimiza isso, né? Uma entrega seca é muito mais barata que uma entrega que tem frigorificados, refrigerados ou congelados, mas vai chegar um momento que esse custo vai ter que ser repassado. Mas é um grande desafio. O varejo ontem mesmo estava falando tivemos uma turma de Greenbelt ontem, né? Uma formação de Greenbelt. E um Greenbelt, ele entra ou Black Belt nas situações complexas, né? Nas mais complexas, né? Você resolve no Kaizen as coisas mais simples, um MASP, por exemplo. Você usa a metodologia MASP para problemas mais simples. Quando são problemas complexos, você tem Black Belt, Yellow Belt e Green Belt, né? E aí, quando você fala em logística, parece que é sempre a mesma coisa. Você recebe, armazena, separa, coloca na doca, bota no caminhão e entrega, né? Pô, que bom que fosse só isso. Nesse meio do caminho tem muita coisa variável acontecendo, né? E que, principalmente o shelf life, né? O tempo de vida do produto é o grande complicador dessa história no caso do varejo alimentar, né? Mas nesse ponto específico, o Omnichannel, nós temos uma operação de e-commerce que sai da loja, né? E operações e-commerce que saem do CD. As lojas estão mais próximas dos clientes, né? Mas os clientes também têm um outro desejo, né? Que é sempre receber as compras pelo mesmo entregador. E aí eu entro no argumento, quando você pede pelo iFood, é o mesmo cara que te entrega? Quando você pede, não é, né? Quando você pede pela Rappi, é o mesmo cara? Não é. Então por que eu tenho que sempre ter o mesmo entregador, né? O cliente do Pão de Açúcar é muito exigente nesse ponto. Então são coisas que a gente ainda vai caminhar bastante, né? A população vai se acostumar com esse tipo de serviço, né? Mas a gente infelizmente vai ter que, ao longo do tempo, não dá para continuar subsidiando tanto assim. E ele é um serviço que no médio prazo ele continua sendo para grandes centros, né? Você não vai ter isso em escala nacional, né? Você acaba otimizando ele para grandes centros, né? Primeiro pela facilidade de locomoção dos centros menores, né? E o custo do frete também. Mesmo o frete sendo altamente subsidiado, ainda são 5 quilos de arroz que você poderia comprar, né? Em vez de pagar o frete, né? Perfeito. Então tem essa questão nos centros menores, é um desafio bem maior. Aí é você intensificar o e-commerce nas lojas, onde você já prepara o produto, deixa pronto para o cliente só retirar, né? Legal. Você deixa de ter o frete, você faz um clique e retira mais intenso nesses centros menores, né? Perfeito. O cliente já chega, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Alexandre, e assim, a gente teve, como você falou, né, um boom aí de comércio eletrônico durante esses últimos 2 anos, diria assim. Como é que é a tua percepção daqui para frente? Assim, o que você acha que vai acontecer com o e-commerce, principalmente no setor que você está hoje, né? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, nos grandes centros, né, como a gente estava falando agora, eu acho que continua. É uma operação que veio para ficar. Nós chegamos a crescer 300% no e-commerce, depois hoje nós caímos, né? A operação já caiu, porque as lojas abriram, né? As pessoas gostam da loja, né? Desse relacionamento, mas ainda temos mais de 50% de crescimento de antes da pandemia. Quer dizer, as pessoas ficaram, né? Gostaram e continuam. Eu acho que o grande desafio vai ser continuar crescendo nesse segmento, né? E trazer mais qualidade. Ter mais equipamentos que promovam a qualidade. Ter um FLV, né, frutas, legumes e verduras, no e-commerce, melhor do que você compraria, melhor que você escolhesse direto na loja, né? A hora que a gente conseguir te entregar um produto, né, um mamão perfeito, né,
que você não seria capaz de escolher. Então, eu acho que a diferenciação vem por aí. Principalmente nos perecíveis, altíssima qualidade, manipulados, agregar serviço, né? A pessoa quer carne para... Nós temos isso, estrogonofe. Se quer comprar um estrogonofe, eu vou te entregar o estrogonofe melhor possível, né? Totalmente simétrico, quadradinho, né? Sem uma veinha de gordura. Eu acho que é por aí. Agregar, claro que isso custa, mas agregar serviços, agregar qualidade, entregar um produto excelente, né? E até se você fazer aquela pergunta, banana é para hoje, é para amanhã, é para daqui a 3 dias, você está comprando banana como? Para consumir agora ou para consumir daqui a 3 dias? Que banana você quer? E eu ser capaz de, na operação, colocar a banana para hoje, para amanhã, para depois, né? Com graus de maturação diferentes, né? Que no final o cara que vai na loja, ele tá com isso em mente, ele escolhe pensando nisso, né? Como ele te informar isso e você conseguir escolher para ele, né? E como escolher para ele, né? E também porcionar um pouco mais, às vezes, fora do... Aqui a gente ainda tem muito o FLV é quilo, né? Quilo disso, quilo daquilo. Mas se eu quiser comprar 3 tomates, eu quero 3 tomates. Né? Eu quero 2 cebolas, eu quero uma dúzia de banana, né? Então, isso agora não é simples, né? Sistema, tecnologia, gente, gestão, né? Um olhar para isso, né? Eu acho que é o grande desafio. Como agregar, como trazer mais a necessidade da dona de casa, né? Ou de quem quer que seja. Eu gosto de cozinhar também. Para dentro do e-commerce, para você entregar qualidade e serviço. Aí sim o negócio se sustenta. Fazer simplesmente trocar a propriedade, eu acho que isso ao longo do tempo se esvai. Perfeito. Bom, você conseguiu elevar a régua, né? Porque eu já achava que você tinha a operação mais complexa. Agora você vai deixar o cliente escolher que dia que ele quer comer a banana. Aí, para mim, isso foi para estratosfera. Aí os caras dizem que logística é fácil, né? Mas não é. Dá para botar complexidade grande aí. Mas seria legal, né? Poxa, imagina. Alexandre, e houve algum dia que você acordou e se perguntou por que eu escolhi essa área? Ou não, isso nunca aconteceu com você? Como é que foi? Não, já teve alguns. Principalmente assim, quando você... É a gestão da frustração, né? Às vezes você... Principalmente quando tem a questão, no meu caso, relacionada a pessoas, né? No varejo, assim, com a margem é muito baixa, né? Você trabalha aí com 3, 4 pontos de margem, né? Uma margem, você move milhões de reais em mercadoria e fica pouca grana lá no final. E a resposta sempre vem, a resposta fácil vem no corte de pessoal. Qual do PNL, o que você domina efetivamente? No meu caso, é a conta de pessoal, a conta de material de funcionamento, filme stretch, pallet, etc. E a ocupação você pouco faz, porque os armazéns são alugados, você tem contrato, tem GPM e tal. Então, quando vem uma pressão muito forte, a conta que você olha, em primeiro lugar, natural, isso todo mundo faz, é na conta de pessoal. Então, o dia que isso já aconteceu, agora, graças a Deus, aí nos últimos anos não, mas teve momentos em que a gente até não estava com essa cultura de produtividade, de filosofia Lean tão forte ainda, né? Logo no início, que você precisava fazer o corte não por melhoria de processo, né? Melhorar a eficiência, e com melhora de eficiência você reduz custo naturalmente, né? Com as mesmas pessoas, fazendo mais com os mesmos, né? E não mais com menos. E eu tive momentos em que eu tive que fazer mais com menos. E aí quando eu me colocava nessa situação de ter que cortar pessoas para poder diminuir custo, isso eu me perguntava, que merda que eu estou fazendo aqui, né? Com perdão da palavra. Porque tem maneiras de se fazer diferente, né? Mexendo em eficiência, processos, fazendo mais com os mesmos, né? Então, o que eu falo sempre para as pessoas é isso. Nós estamos aqui, nós vamos resolver e vamos resolver isso juntos. Não tem como ser diferente, né? Mas nos momentos em que me perguntei, foi nessas situações eu tinha que cortar gente. Isso aí para mim... Porque você não está cortando um profissional, você corta uma família, né? Uma mulher, 2 filhos, 3 filhos, é complicado. E não com o argumento de uma não adaptação ou não entrega, simplesmente porque tem que reduzir custo e... Curto prazo, né? Exato. Situações de curtíssimo prazo, que é natural, até nesse momento econômico que a gente está.
E aí, nesses momentos eu ficava, pô, não cheguei aqui para isso, né? Então, mas fez parte. Graças a Deus fez, não faz mais. Não, e foi um aprendizado, né? Porque hoje, com essa cultura que você implantou muito forte, talvez isso não seja tão necessário. Exato. Né? Você muda por processo, por engajamento e consegue trazer redução de custos por otimização de processo. Muito bom. Tá, e teve algum dia mais gratificante, assim, que você se lembra, que te deu muita satisfação na tua carreira? Bom, eu comentei lá da Globo, né, com meu filho, acho que isso para mim é muito marcante, né? Isso para mim é sensacional. O que me traz mais ainda, e o que é legal é que esse negócio continua, né? É ver o aprendizado que hoje eu tenho o privilégio de estar numa empresa que me dá autonomia e recursos, porque isso tudo necessita de recursos, né? Para fazer isso como um aprendizado contínuo, né? Porque quando você coloca essa filosofia Lean, que é o meu caso, é a serviço da pessoa. Primeiro você transforma as pessoas e a transformação das pessoas faz com que o trabalho, o processo seja transformado também para melhor, né? Então eu continuo com muita satisfação, muito prazer em ter essa oportunidade. Ontem, por exemplo, a gente formou 5 profissionais maravilhosos em Greenbelt. Muito legal. Né? Então, hoje nós temos uma turma de Yellow Belt com 7 ou 8. Então, quando eu consigo, né, entregar capacitação para essas pessoas, eu fico muita satisfação, né? Eu venho fiz muito trabalho voluntário, né? Já puxado muito pela minha esposa, que é educadora. A gente fez muito trabalho voluntário com crianças e tal, né? E isso é um desafio absurdo, né? Porque é voluntário. Então, a equipe que trabalha, o cara inventa não, vou levar minha avó na academia. E não vai trabalhar, né? E nesse trabalho, eu ficava muito frustrado, assim, né? De você ter uma oportunidade de ajudar aquelas crianças ou adultos mesmo, né? Em fazer uma capacitação, um reforço escolar, um reforço de alfabetização e com nada de recurso, né? Amigos se juntando para fazer isso. E eu via, aquele negócio, não vai. Olha a dificuldade. Quando eu vim para o GPA, nessa segunda passagem de 2018, me foi apresentado esse modelo que tinha como base a cultura, a educação, a transformação das pessoas, né? Através do conhecimento, isso foi o que me seduziu. Deixei tudo, como eu falei, eu estava do lado de casa trabalhando. Então esse é o grande prazer que eu tenho cada vez que eu vejo uma turma da Cultura Belt se formando, ou vejo um Kaizen entregando resultado. Nós fizemos um Kaizen que trouxe para a companhia, em um ano, 19 milhões de reais de economia. Kaizen. Caramba. Nós fechamos um armazém que a empresa já tinha tentado fechar algumas vezes e não conseguia. Tem que ter coragem, lógico, né? Nós fechamos um armazém de Guarulhos com o resultado de um Kaizen. Então, esse para mim foi um fecho de ouro, entendeu? Bacana. Que comprova a eficiência dessa cultura, né? E você muda as pessoas, né? Muda as pessoas. Imagina, assim, alguém que tá lá com você, se formou em algum belt e sai para uma outra empresa, acho que dificilmente ele não vai conseguir aplicar isso, né? Em outros locais também, né? Exatamente. Você está dando uma ferramenta de transformação... Primeiro pessoal, né? Porque você começa a aplicar em você mesmo, fazer as perguntas certas primeiro para você, né? E isso é uma capacitação no mercado completamente diferenciada, né? Muito bom. Alexandre, agora então a gente vai para um quadro final que a gente chama aqui de dicas e impressões. E eu queria que você deixasse algumas dicas para os nossos ouvintes, tá? Tá bom. Então, primeiro, dica de um livro. Tem ou alguns livros que você pode indicar? Eu gosto muito da obra do Harari, né? O Sapiens, Homo Deus. Porque eu gosto muito de história e gosto muito de descobrir a origem das coisas, né? Eu não gosto de resposta pronta. Tem que ter um porquê, né? Então, aí quando você vê a história que ele conta, né, no Sapiens, por exemplo, da humanidade, né? Do quanto o ser humano é nocivo, né? Para o ecossistema, para o planeta, né? Onde o ser humano, nós, no caso, somos nós mesmos, né? O quanto que a gente já fez de mal, né? Para tudo isso que existe hoje, né? Foi para a Austrália, por exemplo, e dizimou
o continente australiano, né? Os aborígenes, a natureza e tudo, né? Então eu gosto muito de entender essas origens. O Harari traz isso de forma... E não é baseado em pesquisa, né? Tudo que ele traz é baseado em pesquisa. Isso me ajuda a me melhorar. Não vou cometer esse erro novamente, né? Então toda a obra dele eu admiro bastante e procuro aplicar isso no meu dia a dia, na forma como eu me relaciono, na forma como eu trato as pessoas, né? Buscando sempre o porquê, né? Eu acho que se a gente não buscar o porquê e se perdoar, né? Você, como eu comentei no começo aqui, você reconhecer os erros que teve, né? E se perdoar por isso, eu acho que é o primeiro autoconhecimento, auto-perdão, né? Acho que esse é o ponto importante e ele traz muito essa reflexão. Boa, muito boa. Uma personalidade que te influenciou, tem alguém? Olha, para mim, Martin Luther King é um cara muito atual. Sempre me influenciou, porque ele buscava a igualdade racial pela paz, pela convivência pacífica, né? Se a gente olhar para os Estados Unidos aí, isso aconteceu há 50 anos, 60 anos atrás, né? É agora, né? O Harari traz histórias de milhares de anos passados, né? O Martin Luther King foi agora, né? E nada mais atual do que Martin Luther King hoje, né? O que a gente está passando pela sociedade hoje nada mais atual do que aconteceu nos Estados Unidos aí há poucas décadas atrás, né? Então, buscar essa igualdade, né? Eu, nas aulas que eu dava para as crianças, e lá nas comunidades, lá no Rio, eu trazia muito isso, né? De por que você tem esse cabelo? Né? Porque os teus ancestrais viveram num continente muito quente, e que esse cabelo pichain, esse cabelo grosso, esse cabelo entremeado, fechado, ele te protegia com o sol. Por que você tem esse... Eu tenho origem, né? Por que você tem esse nariz mais aberto, né? Por que você tem? Porque o ar é muito quente, né? Por que esse nariz é mais fino? Porque o ar é muito frio na hora que você respira. Então ele é mais fechado, porque nos países nórdicos lá é muito frio. Então ele tem que esquentar antes de entrar para o sistema respiratório. Então eu buscava e dizia para eles, não existe raça. Nós somos seres humanos que nos adaptamos aos ambientes em que nascemos. Simples. Sim, só isso. A minha pele é mais escura, porque eu estava muito mais exposto ao sol. A tua pele é mais clara, porque você não estava, os teus ancestrais não estavam expostos ao sol, né? Então, e usava muito essa mensagem direta do Luther King, né? Legal. Tem alguma frase preferida que você usa na tua vida? Falei nele, né? Então, I have a dream, né? Eu acho que eu tenho um sonho. É muito importante, aí eu acho que isso é a base de tudo, né? Eu, por exemplo, eu sonhei lá atrás, lá com 12, 13, 14 anos, que eu queria trabalhar em grandes corporações, baseado num exemplo do meu tio, para poder dar para os meus filhos a oportunidade de escolherem o que eles quiserem como profissão, né? Então, eu falei muito do meu filho até agora, eu vou falar da minha filha. Minha filha é Luísa, e estou agora realizando um sonho, ela passou para medicina. Poxa, que legal. Entendeu? Então, ela teve esse desejo, esse sonho, esse propósito, que se eu e minha esposa não tivéssemos tido essa caminhada que tivemos até então, de estar em um grande centro, de estar trabalhando em grandes companhias, a gente talvez não tivesse a condição de proporcionar isso para ela, né? Ter estudado em boas escolas, ter tido uma boa formação. E esse foi o meu sonho. Esse sempre foi e continua sendo, né? Proporcionar para todos aqueles que eu me relaciono a melhor condição possível, né? E eu gosto muito do Cortella também, onde ele fala assim, né? Faça o possível melhor. Faça o teu possível melhor, né? Então, eu trabalho muito com isso. Fazer o meu possível cada vez melhor, né? E além. Então, agora minha filha é futura médica aí da família, né? Então, nós estamos muito felizes. Foi a semana passada que a gente teve o resultado. Então, estou organizando ela lá em Petrópolis. Esse final de semana a gente vai lá para terminar de organizar o apartamento. Então, isso é que me traz felicidade plena. Sem dúvida. Muito bom. Parabéns. Parabéns para sua filha também. E uma última coisinha aqui, né? Um conselho para quem está começando. O cara quer se tornar diretor de logística do GPA daqui 20 anos. O que você deixa de conselho aí? Persevere. Assim, nós seres humanos, né? A gente sempre
busca zonas de conforto muitas vezes, né? Eu sempre dou o exemplo do controle remoto, né? Você tá com o controle remoto na mão ali, aí a pilha tá acabando ou acabou, né? Você fica tentando o controle, aí você abre o controle, mexe na pilha, né? Dá aquela carguinha ali por fricção, né? Fecha o controle remoto, pum, funcionou. Mas você não levantou da cadeira, né? Você deu uma sobrevida para a pilha, né? Então, o conselho que eu dou assim, para os jovens é isso, persevere, né? Saia dessa zona de conforto, não tenha medo de errar, arrisque, né? Tente, erre, pô, não tem problema errar, não se recrimine pelo erro, não se automutile pelo erro, né? Se perdoe pelos erros, né? Mas você só vai ser capaz de fazer coisas novas, diferentes e grandes se você arriscar. E errando, persevere. Não fuja. Primeiro escolha bem o que fazer, né? Não é porque... Por exemplo, minha filha escolheu medicina. Minha esposa é educadora, eu sou administrador, sempre trabalhei em grandes empresas. E ela escolheu um negócio completamente diferente do que ela teve em casa, né? Com coragem. Então, escolha o caminho, tenha um espelho, né? Escolha um espelho para seguir, uma pessoa que seja o teu modelo, seja quem for, pode ser uma personalidade, não precisa ser, no meu caso foi o meu tio, pode ser uma personalidade. Escolha aquele modelo, defina bem o teu caminho, arrisque, erre, perdão, auto-perdão e perseverança, porque não desista. Não desista nunca. Depois que escolher o caminho, em frente sempre. Sensacional. E a tua história é muito, muito isso, né, Alexandre? Então, parabéns. Eu estou percebendo cada vez mais, Guto, que assim, o pessoal que a gente traz aqui não está nas posições que está por acaso. Então, isso é muito inspirador assim, para quem está começando, acho que para quem está no setor. Então, parabéns pela tua trajetória, Alexandre. Obrigado pela tua participação aqui, foi muito bacana. Agradeço imensamente a oportunidade, assim, é muito bom você poder falar dessas coisas, né? Sair do teu dia a dia e falar. Eu gosto muito de contar histórias, deu para vocês perceberem. Tem muita história para contar, mas agradeço muito a oportunidade e me fico à disposição aí, Guto, Marco, para as outras atividades que vocês precisarem. Aquilo que eu puder contribuir e ajudar, vou estar sempre pronto, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a gente. Guto, obrigado pela tua companhia aqui. Foi legal demais, né? Boa, não, demais, foi muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado, Alexandre, pela história. Eu acho que é legal a gente olhar alguém que está numa posição como a sua e falar assim, não, o caminho não é só flores, a gente tem um grande desafio para chegar aí, então eu não vou desistir nos primeiros problemas. Então a gente falou muito aqui de gerir frustrações, de perseverar, então, cara, para mim foi uma aula mesmo. Obrigado pelo convite e obrigado, muito Alexandre, pelas histórias aí, para ensinar um pouco dessa jornada para a gente também. Muito bom. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, aqui a gente termina mais um NS TechCast. Espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo episódio.